Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Como realizar uma eficiente cobertura nacional num país tão vasto como o Brasil? Com os jornais e TVs locais muitas vezes comprometidos com grupos políticos, muitas notícias simplesmente desaparecem antes que a opinião pública possa ter acesso a elas. E uma das regiões que mais sofre com este tipo de blackout jornalístico é a Amazônia, palco de tantos conflitos e tantas mortes. Para debater estes temas, convidamos os jornalistas Sérgio Abranches e Afra Balazina, além do antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Vamos ver antes o que foi notícia na mídia desta semana. A garota gay de Damasco, musa dos rebeldes sírios, é um americano de meia-idade, casado e mora na Escócia. A nova fraude veiculada pelas redes sociais faz parte da fabricação pela internet de heróis e heroínas em alta velocidade, mas não desmente a violenta repressão do governo sírio contra aqueles que pedem mais democracia. Se a onda de fraudes continuar, o Universo.com, que parecia ser o território da verdade, será muito em breve o império da mentira. Vale tudo na publicidade? A agência África divulgou uma notícia falsa de que a produtora O2 filmaria a história da música Eduardo e Mônica, do grupo Legião Urbana. Perfis falsos no Facebook também foram criados para espalhar a história. O que aconteceu, na verdade, foi a realização de um belo filme publicitário de 5 minutos. A qualidade do material garantiria a divulgação sem que fosse preciso mentir para a mídia. Jornais e sites noticiaram o fato, mas não o condenaram. Na charge desta semana, muitas comparações entre duas figuras públicas que saíram de campo. O atacante Ronaldo Fenômeno e o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Um aposentou-se e o outro foi defenestrado. Ambos continuam atuando no mesmo ramo. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos conta hoje como a imprensa fez com que Dom Pedro resolvesse permanecer no Brasil ao invés de voltar para Portugal com o seu pai, D. João VI. Em 15 de setembro de 1821, começou a circular no Rio de Janeiro o Revérbero Constitucional Fluminense. Redigido por Joaquim Gonçalves Ledo e pelo padre Januário da Cunha Barbosa, pregador da Capela Real, o Revérbero foi o primeiro jornal sinceramente liberal e constitucionalista publicado no Brasil. Ledo e Januário eram republicanos, mas aderiram ao projeto de monarquia constitucional depois da Revolução Constitucionalista do Porto, acontecida em agosto de 1820. No entanto, foi o Revérbero que demonstrou que na política da Assembleia Constituinte reunida em Lisboa estava implícita a intenção de recolonizar o Brasil. Rival de José Bonifácio, competindo com ele junto a Dom Pedro, Joaquim Gonçalves Ledo atrairia todo o ódio do velho Andrada. O republicanismo adaptado em monarquismo constitucional de Ledo e Januário ia contra as convicções de José Bonifácio. Em novembro de 1822 foi instaurada a devassa que passou para a história com o nome de Bonifácio. Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa foram acusados de conspirar para implantar no Brasil uma república. Januário foi preso e deportado para a França. Joaquim Gonçalves Ledo fugiu para a Argentina, escapando de destino talvez pior. O Revérbero durou 13 meses, circulando até outubro de 1822. Através das páginas de seu jornal e de sua ação efetiva na cena política, Joaquim Gonçalves Ledo se tornaria o autor
dos textos que mais influência teriam no movimento da independência brasileira. Os números do Revérbero do final de 1821 aos primeiros meses de 1822 contribuiriam para o clima de agitação do Rio de Janeiro na campanha do Fico e foram decisivos para que Dom Pedro convocasse eleições para a Assembleia Constituinte Brasileira de 1823. Os dois voltariam à cena pública em 1824, reabilitados pelo imperador, mas já num contexto de repressão, onde não havia mais lugar para os ideais do Revérbero. Na crônica de Maurício Menezes, a mancada de um jovem repórter que, por pouco, não saiu de raquete em punho para fazer uma entrevista. De olho na gafe. O Lobo era chefe de reportagem da Tribuna da Imprensa. Você lembra muito bem da Tribuna da Imprensa, né, Diniz? Foi um dos grandes jornais brasileiros. Foi muito bem. O jornal pediu uma entrevista com o então governador Moreira Franco. O jornal queria fazer uma entrevista ping-pong com Moreira Franco. Entrevista ping-pong, vocês sabem como é que é, né? Publica a pergunta, publica a resposta. Publica a pergunta, publica a resposta. Não tem um texto direto. De repente, a assessoria do governador ligou para a redação da Tribuna e falou: olha, daqui a 20 minutos o governador vai receber um repórter de vocês. Aí o que acontece? Não tinha repórter na redação. O Lobo olhou em volta, olhou em volta, olhou. Tinha só uma jovem repórter com poucos dias de jornal. O Lobo mandou ela chamar: minha filha, se arruma aí, eu quero que você vá agora lá no Palácio Guanabara fazer um ping-pong com Moreira Franco. A menina olhou pro Lobo e falou: olha, eu não sei jogar esse negócio direito não, viu? Alguém ainda lembra do polígono da violência no Pará e daquela faixa, A Floresta Chora, no enterro de um líder ambientalista? Amanhã o luto voltará ao noticiário com a confirmação do assassinato do trabalhador rural Obed Loila de Souza, 31 anos, casado, pai de 3 crianças, em Pacajá, Pará. Sumiu das primeiras páginas dos jornais e das escaladas dos telejornais uma das mais dolorosas vergonhas nacionais: a matança dos que resistem ao avanço dos desmatadores, madeireiros e ruralistas sem escrúpulos. A mídia local e regional trata do assunto incidentalmente sob o ângulo policial. Não está interessada em confrontar os grandes interesses políticos e econômicos, e a mídia nacional, atrelada à mesma ideologia dos ruralistas, nem se abala. O quadro só tende a agravar-se com a construção da usina de Belo Monte, onde a pressa e o espírito do vale tudo reforçarão a blindagem dos mandantes e dos pistoleiros a seu serviço. A partilha do Pará em 3 estados, sob o pretexto de ocupar os vazios de poder, só vai piorar um quadro já dramático. Diante da carência de recursos humanos, logo teremos bandidos com imunidades parlamentares e malfeitores transformados em autoridades. Com esta tragédia anunciada, o Observatório da Imprensa não pode fugir ao seu dever de alertar que estamos todos sendo empurrados para o papel de cúmplices silenciosos e involuntários daqueles que deveriam nos manter informados sobre o que acontece no país. A região amazônica é tão gigantesca quanto seus problemas crônicos: a devastação florestal e a alta taxa de homicídios no campo. Só no ano passado, 34 pessoas morreram por causa de conflitos de terra. No final de maio, mais 4 mortes engrossaram a lista. O assassinato do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo ganhou repercussão no mundo. Em novembro de 2010, o ambientalista participou de um fórum internacional que discutiu a vida do planeta. Na apresentação, ele previu o que estava para acontecer. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, quero fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã Dorothy, querem fazer comigo. O casal vivia sob ameaças dos desmatadores e grileiros, assim como o seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, e a irmã Dorothy Stang, morta em 2005. Todos lutavam pela preservação da floresta. Mas as mortes quase nunca são investigadas. No Pará, 98% dos assassinatos ficam impunes. A questão da impunidade na Amazônia é uma questão séria, sem dúvida nenhuma.
E não é uma questão nova, é uma questão que acontece há vários anos, mesmo antes de Chico Mendes, que foi o caso mais emblemático do país. Mas ele, mais uma vez, ele é reflexo do abandono da região. Enquanto você não tem a atuação do poder público, da academia, da justiça e o jornal junto, jornal, imprensa, televisão junto, isso vai continuar acontecendo. O Brasil é um país grande demais, o que é ótimo para nós, mas tem esse tipo de problema. A relação entre os assassinatos, aumento de desmatamento, projeto de Belo Monte, isso tudo não é uma coincidência só geográfica em relação ao Pará. Isso é um problema de visões diferentes para a Amazônia. Diferenças entre as pessoas que têm uma visão apenas economicista e querem explorar a madeira e outras coisas da Amazônia e pessoas que acham que a Amazônia precisa ter certas regras de preservação porque é um bioma muito importante e que será cada vez mais importante daqui para frente. A diminuição da mata é um fator de acirramento da luta no campo. Madeireiros passaram a buscar matéria-prima em áreas de preservação, onde travam um embate com os ambientalistas. A disputa ocorre ao mesmo tempo em que se discute o novo Código Florestal. A nova lei permite a diminuição da mata e anistia os desmatadores. No meio dos conflitos, a região se tornou terra de ninguém. Entretanto, a mídia local não analisa os fatos dentro do contexto da região. A mídia local faz uma cobertura dos casos de violência mais superficial e sensacionalista. Os casos de violência são tratados um pouco como casos isolados. O homicídio tal aconteceu porque o fulano isso, aquilo, tará, mas não via análise do contexto da violência. Hoje o estado do Pará, principalmente essa região sudeste, ela se transformou na região mais violenta do Brasil. Ela tem taxas de homicídios superiores à de Honduras, que é o país mais violento do mundo. Isso foi uma reportagem que saiu no estado de São Paulo e, para nossa surpresa, o Diário do Pará a reproduziu inteiramente, como se fosse uma novidade para eles. Ou seja, faltou ali, dessa imprensa local, uma cobertura que fosse mais analítica do fenômeno da violência. A mídia, a local muitas vezes já é comprometida com o poder local, né? E as que não são instrumentos de local, ela acaba estando comprometida já com outros projetos. Ela, se não é algo de impacto, né, ela não vira notícia. Esse que é o grande problema. Isso é as denúncias, as formalizações das comunidades em relação às ameaças de morte. Isso é no dia a dia, é no cotidiano. O investimento que vai ser feito em energia na Amazônia ainda é muito maior do que Belo Monte, que é o investimento mais polêmico do momento. Então já justificava para os grandes jornais, para as grandes emissoras, terem estruturas um pouco maiores lá. Eu acho que não há explicação para que isso não aconteça. Eu creio que a imprensa não chega a dar toda a visão do problema que está acontecendo neste momento na Amazônia, pelo fato de que uma grande parte da imprensa costuma só dar atenção a essas coisas nos momentos de grande crise, de grandes emoções, e passado este primeiro momento, ela não volta mais ao assunto. É preciso que haja uma cobertura mais ampla, mais sistemática e mais permanente que consiga informar a sociedade brasileira da forma que ela precisa. A mídia, sendo que não vende, não se coloca a serviço da vida. 3 convidados estão conosco para esta edição do Observatório da Imprensa. Ao meu lado, aqui no Rio, o cientista político, jornalista e blogueiro Sérgio Abranches. Em São Paulo, a repórter de meio ambiente do estado de São Paulo, Afra Balazina. E em Brasília, o antropólogo e coordenador do projeto Cartografia Social da Amazônia, Alfredo Wagner. Mas antes de entrarmos no debate, uma explicação. Um programa como esse não podia deixar de ter como convidado, como participante, uma figura, um jornalista extraordinário, perseguidíssimo lá em Belém, que é o Lúcio Flávio Pinto, que faz o Jornal Pessoal.
Infelizmente, estava tudo pronto para a vinda dele aqui e ele, de última hora, teve que cancelar por um problema pessoal de família. Então, fica registrado que, da próxima vez que tratarmos desse assunto, ele estará aqui. E é preciso também registrar que essa figura, embora tão boicotada e tão perseguida, inclusive pela grande imprensa, deveria estar aqui hoje junto conosco. Alfredo Wagner, eu queria começar esse primeiro bloco com uma visão realmente, por que esse assunto não está no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa imprensa? Como é que você vê, de longe, de Manaus, onde você mora, como é que você explica essa distância? Não é uma distância geográfica, é uma distância realmente de atitude. Eu gostaria, inicialmente, concordando com essa observação tua, que o problema não é geográfico, eu gostaria de chamar a atenção para o tratamento cotidiano que é dado aos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, iaçabeiros, peconheiros, seringueiros, castanheiros, são vistos como se fosse uma economia primitiva. São vistos como se fossem algo do atraso tecnológico, atrasos de inovações e transformações da produção. E esquece que muitos municípios da Amazônia, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, 76% da população são indígenas e são eles que abastecem propriamente a cidade. Tabatinga, a mesma coisa com Ticuna. Barcelos, a mesma coisa com pescados, produtos agrícolas. Então, a primeira visão que eu acho que é uma visão distorcida é essa de tratar indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais como uma economia do atraso. São eles que preservam mais a floresta. Então, esse silêncio é que me incomoda bastante, que eu acho que nós temos que nos deter na reflexão dele, né? O senhor pontuou muito bem que todos esses crimes são tratados na parte policial. Eu acho que tem uma incompreensão sociológica aí muito clara. Mas também tem um tratamento midiático cotidiano que trata como se fosse o atraso e que a modernidade estaria ligado só aos interesses do agronegócio. Eu acho que esse que é um primeiro engano que tem que ser removido. É um primeiro obstáculo que precisa ser removido para se entender exatamente o sinal do futuro, que está justamente na preservação e na manutenção de uma produção que assegura a reprodução social e cultural desses povos e comunidades tradicionais. Muito obrigado. Afra Balazina, repórter especializada em meio ambiente. Como é que você vê essa questão como jornalista profissional numa redação, num jornal que costuma dedicar bastante espaço ao assunto? Como é que você vê, como é que você explica esse distanciamento, essa quase um ceticismo, não é? Como se não fosse um outro país e outra gente? De fato, eu acho que realmente há uma limitação. A gente aqui em São Paulo, a gente está muito distante. Muitas vezes a gente chega depois do fato consumado. Algumas vezes muito depois do fato consumado, né? Mas nesse caso dos assassinatos que vem ocorrendo lá no Pará, eu acho que houve um esforço, pelo menos do jornal em que eu trabalho, né, do Estado de São Paulo, de tentar ir até lá, entender um pouquinho melhor o que vem acontecendo. Foram enviados especiais para lá, o repórter, né, Daniel Bramati, que falou até aqui com a gente, e também um fotógrafo, Paulo Libert, para tentar ver de perto realmente, porque a gente aqui de fora, de longe, às vezes a gente não entende tudo o que vem acontecendo, né? Então eles fizeram matérias especiais, falaram da questão da violência que, enfim, é muito alta na região. Falaram também da questão do assentamento, como vivem aquelas pessoas, das ameaças não só que esse casal sofria, mas, enfim, de outras pessoas, conversaram muito com a pastoral. E acho que, enfim, houve um esforço, sim, de chegar até lá. Foi uma pena que foi uma coisa que veio depois, né? Não deu tempo de fazer um alerta maior antes. Algumas pessoas cobriram aquele evento, o TEDx da Amazônia, né? A Paulina Chamorro, da Rádio Eldorado, ela falou com eles, enfim, eles falaram sobre essa questão das ameaças na rádio, isso foi veiculado, mas foi um alerta que não chegou até todo mundo, enfim.
E agora, assim, eu acho que vale continuar, enfim, nessa questão. Tem a questão governamental que a gente acaba acompanhando mais por aqui, em Brasília também, com esses dados de, enfim, quantas pessoas agora o governo vai ajudar a proteger ou não. O Globo fez uma matéria muito boa falando que no início o governo tinha prometido proteger nem 30 das mais de 160, enfim, pessoas ameaçadas. Depois o governo voltou atrás e aumentou esse número. Enfim, acho que é importante continuar nessa questão. Agora, com relação a desmatamento, que é uma coisa que a gente cobre mais constantemente do que os assassinatos, no meu caso, eu que cubro meio ambiente mais especificamente, a gente acaba fazendo muita coisa baseada em dados, né, informações de satélite, conversando com as pessoas do INPE, depois repercutindo isso com ONGs. A gente acaba indo pouco a campo, a gente não vê tanto o desmatamento em si ou as áreas que estão sendo afetadas. Assim, é uma pena, assim, eu acho que todo mundo ganharia muito com isso, eu ganharia, os nossos leitores ganhariam, mas realmente a gente tem um problema de infraestrutura, é caro viajar até lá, enfim, é difícil se locomover por lá. A gente não tem uma sucursal, enfim, a gente tem, por exemplo, no Estadão uma repórter em Manaus, mas não tem em todos os estados. Então, essa é uma limitação que a gente sofre, sim, sem dúvida. Afra, você tocou aqui num assunto que eu quero que o Sérgio Abrantes, que tem uma visão de economia, né, que conhece, tentasse explicar ao telespectador. É que, há alguns anos atrás, não muitos, até há 2 décadas atrás, os jornais tinham correspondentes, tinham sucursais, não em toda a capital, mas tinham sucursais espalhadas estrategicamente e tinham correspondentes trabalhando full time. Então, não era esse esforço de pegar um avião, de ter que ir. Estava lá, mandava. Esse caso que vai aparecer amanhã nos jornais, desse ambientalista que foi liquidado, o fato aconteceu dia 9, sexta-feira, mas tiveram que mandar o corpo para ser identificado, para fazer o exame, não sei o que e tal. Só hoje que se confirmou que foi assassinado. Um correspondente lá poderia imediatamente mandar a notícia e pegar os jornais de fim de semana e fazer um barulho. Quer dizer, os jornais se entregaram a uma resignação burocrática e deixaram de fazer jornalismo. Como é que você vê isso, Sérgio? Eu acho, Diniz, que esse é um aspecto grave da imprensa brasileira hoje, porque ela está completamente focada no eixo São Paulo, Rio, Brasília. Né? O resto do Brasil aparece assim, quer dizer, pela lógica do desastre ou da efeméride. Né? E você não tem a pessoa lá, a experiência que a gente teve, por exemplo, no ECO, o Kiko Brito fez algumas matérias muito boas na Amazônia, e a experiência é a seguinte: se você estiver lá, ficar plantado lá na Amazônia, você descobre maneiras mais baratas de viajar, você consegue as conexões, etc. Isso permite que você faça um fluxo de matéria e de informação muito mais consistente, né? E hoje, essa coisa picada, ela me preocupa pelo seguinte, porque a imprensa vai lá e cobre esse evento. Aí pode até cobrir bem. Depois ela não cobre mais. Então, para a opinião pública brasileira, para a audiência, fica parecendo que são fatos esporádicos, quando eles são cotidianos. Né? Eles precisavam de estar, obviamente, sendo noticiados todo dia. Pois é, esse é o ponto, mas nós vamos tratar disso nos próximos blocos. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Na edição de hoje, um debate sobre a cobertura dos problemas que afligem a Amazônia. Começamos este bloco com os depoimentos de 2 repórteres que não vivem na região, mas que foram escalados por seus jornais para cobrir os conflitos que já fizeram tantas vítimas. Eu passei 8 dias no sudeste do Pará. Foi minha primeira experiência na região amazônica, eu não conhecia. E eu tinha a expectativa de encontrar um lugar com alto índice de desmatamento e com alto índice de violência. Mas eu me surpreendi para pior nos 2 quesitos, porque a floresta desapareceu e a violência lá ela é extremamente banalizada. Relatos de pessoas que tiveram parentes e amigos mortos por motivos torpes. A morte lá, ela é resultado, pode ser de alguma coisa muito grave, mas também pode ser de um desentendimento, de uma rixa. Às vezes uma morte gera outras por uma questão de vingança, de grupos de famílias que se vingam. Para você ter uma ideia, nós publicamos o caso de um ataque que aconteceu no mesmo assentamento onde o casal
ambientalistas foi morto e só 6 meses depois a Polícia Civil abriu investigação. E mesmo assim abriu investigação por força da repercussão que o caso do assassinato teve, porque senão aquilo ficaria esquecido, pelo menos é o que me parecia. Enfim, a denúncia era de que um grupo de policiais, junto com o fazendeiro, tinha entrado no assentamento e removido pessoas à força, inclusive ateando fogo em barracos dos assentados. E aí, quando você procura as autoridades, elas não sabem do caso, não sabem da investigação, não tinha sido aberto um inquérito. Só depois daquele homicídio, que o caso ganhou uma certa repercussão, é que o delegado informou que a investigação estava começando. Uma frase que me deixou um pouco chocado lá, um líder comunitário cuja esposa estava sendo ameaçada, ele falou, as pessoas nunca, quando ameaçam, elas nunca usam o termo, nunca dizem o termo morte, nunca dizem eu vou te matar. Ele diz, você vai pagar. E aí ele diz, né, quando alguém me diz, você vai pagar, eu sei que é com a vida porque é só o que a gente tem. Professor Alfredo Wagner, um telespectador de Manaus, da Amazônia, Rogério Casado, mandou pela internet uma pergunta dirigida para você. O senhor já disse que estamos vivendo o início do fim da Amazônia. A tímida cobertura da mídia pode nos dar a esperança de uma mudança? Bom, eu gostaria de sublinhar, mesmo que não seja uma resposta direta, reportando-me a alguns casos muito recentes. Por exemplo, o nosso projeto de pesquisa, ele abrange a Amazônia toda, a nova cartografia social. E antes de ontem, finalizou no Maranhão, ontem, aliás, um acampamento de quilombolas dentro de São Luís, em frente ao Palácio do Governo, ao Palácio dos Leões, e em frente ao Tribunal de Justiça, com inúmeros, centenas de quilombolas, 17 deles fizeram greve de fome por 4 dias, e 58 estão ameaçados de morte. São 58 casos de ameaça de morte sobre quilombolas, desde o assassinato de Flaviano Neto, do Quilombo do Charco, em São Vicente Ferrer, em outubro de 2010. De lá para cá, se abriu um capítulo de violência. A minha explicação, e aproveito para responder ao professor Rogério, a minha explicação se liga, em primeiro lugar, a uma reestruturação formal do mercado de terras. Essa violência é diferente das violências anteriores. Agora nós temos uma luta por reestruturar formalmente o mercado de terras, por querer legalizar todos os atos de desmatamento. As alterações do Código Florestal reforçam isso. Por uma ação de inconstitucionalidade do Partido Democratas e do SPFL contra o decreto 4887 no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma visão, Dines, que chama a atenção, quer dizer, e isso a imprensa local, nem o Diário do Maranhão, nem o Imparcial, que são os principais jornais de São Luís, mencionaram, e nem tampouco os jornais de Porto Velho, onde houve o assassinato há 15 dias atrás de um senhor reconhecido como Dinho, que é também um trabalhador rural. Né? Essa luta não é entre ambientalistas e ruralistas apenas, é um fenômeno recente da sociedade brasileira, onde há uma tentativa de reestruturação formal do mercado de terras, de colocar no mercado terras indígenas, terras de quilombo, terras de quebradeiros de coco-baçu. Nós estamos vendo um último assalto sobre as terras de uso comum que estão preservadas. Esse é que eu acho que é o grande fenômeno novo, que não está sendo interpretado devidamente. Nós estamos vivendo um triunfalismo do agronegócio e nós estamos vivendo simultaneamente um triunfalismo alimentado com concentração fundiária e alimentado com violência. Quer dizer, nós temos o novo associado ao velho. Para alguns intérpretes, seria uma modernização conservadora. Não é? Eu acho que esse é que é o fenômeno. E a imprensa local não dá conta disso, porque não cobre os fenômenos, nem quando eles ocorrem dentro de São Luís, dentro de Belém ou dentro de Manaus. Não há uma cobertura completa disso. Então, dificulta. Né? Então, como é que vai ser o registro dessa etapa que está se vivendo, de um avanço desenfreado do agronegócio, de compras de hectares? Por exemplo, o banqueiro inglês, John Elias, ele alega ter comprado, no município de Maricoré, mais de 160 mil hectares numa única operação, através de um fundo chamado Cool Earth.
E, no entanto, você não consegue verificar isso nos cartórios locais. E a imprensa também não noticia isso, digamos assim, a imprensa local não noticia isso com isenção, entende isso como progresso. Um momentinho, professor Alfredo, eu queria esse assunto de terras, tem a ver com o Código Florestal, que de repente também desapareceu, já foi conduzido de uma forma infelicíssima pelo relator do Código, não é, o deputado Aldo Rebelo, e está parado. Sérgio Abrantes, como é que você situa, quer dizer, inclui nessa vastidão de problemas o Código Florestal, que tem muito a ver com tudo isso? Claro, como Washington disse no depoimento dele no início do programa, não é coincidência. Quer dizer, você tem um acirramento de violência em determinadas áreas imediatamente quando aparece a possibilidade concreta da anistia. O Alfredo tem razão, quer dizer, esse processo de reorganização econômica da Amazônia, ele precisa de ser entendido pelo Sul, né? Como a gente costuma dizer. E nós precisamos de entender que a Amazônia já não é mais um compartimento estanque, não é uma coisa que está acontecendo lá longe, sozinha, isolada, separada da economia brasileira. Boa parte desse processo de desmatamento, ele vem em benefício de cadeias produtivas que têm grandes empresas na sua ponta, né? Quer dizer, você tem o complexo, por exemplo, mineral, que o desmatamento para a produção de carvão vegetal, que vai para as guzeiras, que produzem o ferro gusa, que é feito com minério de ferro de grandes mineradoras e é vendido para grandes siderúrgicas, né? Lá se desmata ilegalmente, se usa trabalho escravo. Você tem a cadeia bovina, a cadeia do gado, a cadeia da carne. Tem a cadeia da madeira, que chega em São Paulo, ao Rio de Janeiro, etc., a madeira ilegal, entra para a construção civil, entra para a indústria moveleira, etc. Então, nós precisamos de entender que, da mesma forma que a economia se globalizou, ela se nacionalizou também. E esse lado brutal, violento da Amazônia está associado a cadeias que são modernas. Essa junção do novo com o moderno precisa de ser entendida e precisa de ser revelada pela imprensa. Pois é, Afra Balazino, eu queria que você, como jornalista, como repórter, não é? Você trouxesse isso, quer dizer, é tanta coisa que tem que contar, e acontece tanta coisa todo dia, que eu não sei se o leitor de jornal e o telespectador do nosso programa consegue avaliar isso, porque o lapso que se deixou de notícias, de informação, é muito grande, são anos de vazio de informativo. Como é que você vê isso? Diniz, a gente vem acompanhando essa questão da alteração do Código Florestal há bastante tempo. No ano passado isso se intensificou. E uma das grandes dificuldades que eu tive como jornalista e que meus colegas também dizem ter sentido é a questão do didatismo. É um tema muito complexo, a lei em si é muito complexa, os termos que a gente usa para falar do Código Florestal é muito complexo. Por exemplo, tem a APP, que é a Área de Preservação Permanente, que tudo bem, a gente tenta explicar, são os topos de morros, são as margens de rios, mas para colocar tudo isso num texto de forma que fique simples e fácil de entender para o leitor, é delicado, enfim, é um desafio muito grande. A gente tem outra dificuldade também, que é a seguinte: quando a gente recebeu os textos, por exemplo, o texto da lei, o projeto de lei, a gente tentou repercutir com quem a gente confia, enfim, com cientistas, pesquisadores. Muitos pesquisadores criticaram a proposta e tudo mais, mas na hora de ter um posicionamento, por exemplo, da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência, foi muito difícil, muito demorado. Eles levaram mais de meio ano para fazer um documento, que um documento ficou muito bom, muito completo, mas o tempo do jornalismo é outro. A gente precisava das informações muito mais rapidamente para poder questionar, para poder indagar, enfim, levantar os pontos mais polêmicos. Então a gente acabava, de um lado, tendo que ouvir os ruralistas, que eram os interessados numa ampla alteração do código e também nessa questão da anistia, e do outro, os ambientalistas, enfim, que não queriam alteração da forma como estava proposta. A gente ficava no meio desses dois setores e isso dificultou bastante o nosso trabalho. Alfredo Wagner, a imprensa de Manaus, por exemplo, ela cobre essa gama de assuntos com intensidade, com alguma frequência, porque, afinal, é assunto da pauta deles, é da esquina deles. Mas ocorre uma ironia, que a maior parte dessa expansão
do agronegócio ocorre na região de Apuí, Lábrea, quer dizer, Purus, no Madeira, no Médio Madeira, que é muito distante da capital. Então também não tem essa velocidade para acompanhar. Mesmo que se busque acompanhar, não tem essa velocidade. Então o que ocorre? Por outro lado também, a imprensa regional, tanto em Manaus quanto em Belém ou São Luís, ela é refém da imprensa nacional, reproduzindo matérias da imprensa nacional. Às vezes, um crime ocorrido no Amazonas é reproduzido de uma matéria que saiu no Jornal de São Paulo. Quer dizer, você tem uma perversa inversão geográfica. E agrava isso não só o fato em si, mas a reflexão sobre o fato. Nós temos hoje na grande imprensa, no Rio de Janeiro e em São Paulo, verdadeiros think tanks que já projetaram a imagem de progresso associado, o desenvolvimentismo e progresso, associado a grandes obras, megaprojetos, associado à expansão do agronegócio. Isso é que explica hoje, a partir desses think tanks, que são os colados aos editoriais, o sucesso econômico do país. Mas não se faz uma pergunta. Se fala muito do que foi desmatado, mas não se fala do que está sendo preservado graças às comunidades e os povos tradicionais. Quer dizer, não tem a reversão. O think tank não permite uma reflexão contrária aos seus pressupostos econômicos. Então isso coloca a contradição num outro plano. Isso é que justificou, inclusive, a praticamente unanimidade do Congresso Nacional, à exceção de 63 votos, aprovar a proposta de alteração do Código Florestal. Quer dizer, um total desconhecimento de realidades localizadas, do que são terras tradicionalmente ocupadas, desse conceito, que foi menosprezado. A própria CNA incorreu em vários erros de confundir terras imemoriais com terras tradicionalmente ocupadas. A sua presidente incorre nesse erro, inclusive em matérias dessa semana na grande imprensa de São Paulo e do Rio. Mas sempre emoldurada nos think tanks que apoiam essa visão triunfalista do agronegócio. Eu acho que ela traz consigo, ela traz a violência e traz a concentração fundiária. E nós temos que questionar se isso é progresso. Vamos tratar disso no próximo bloco, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. O tema da edição de hoje é o silêncio da mídia sobre os fatos que ocorrem bem longe das redações dos grandes jornais e TVs do país. Mas com todos esses fatos relacionados com a Amazônia, como anda a nossa imagem junto à imprensa internacional? Quem nos conta dos Estados Unidos é o correspondente Lucas Mendes. Diniz, é difícil precisar o ano, mas a cobertura da Amazônia começou a encolher na imprensa americana já durante a presidência do Fernando Henrique Cardoso. Talvez porque as queimadas e outros problemas da Amazônia pareciam diminuir. Depois, durante a administração Bush, houve uma redução na importância do meio ambiente e da culpa do homem na mudança climática. Outro motivo foi o corte de despesas na mídia americana para coberturas internacionais. Mas a melhor explicação é o sucesso da economia brasileira, o Brasil emergente. É raro um dia sem uma notícia sobre o Brasil no Financial Times e no Wall Street Journal, ou uma semana sem Brasil no Economist. E o tom é bem mais positivo do que negativo. Diniz, os assuntos recentes que receberam grande cobertura na imprensa brasileira, como os protestos contra a represa do Xingu e os assassinatos na Amazônia, receberam um espaço pequeno na mídia americana, 1/4 de página no Times e nos outros grandes jornais. Um evento recente em Manaus, com a presença do ex-presidente Bill Clinton e do Richard Branson, da Virgin, não recebeu mais do que notas fora da imprensa verde. O foco da mídia americana mudou do verde da Amazônia para o verde do dólar e para o real. Sérgio Abrantes, o Lucas Mendes, com a experiência que ele tem de jornalismo e de estar em Nova York, né, toca nesse ponto, né? Quer dizer, as pessoas, o mundo todo espera um Brasil cheio de progresso entre aspas, não é? Nós mesmos aqui no Sul estamos pensando, apostando num progresso e de repente nós estamos vendo o preço desse progresso, né? Quer dizer, essa distância entre a realidade e esse imaginário que se coloca em torno do Brasil, como é que você vê isso, né?
Olha, é um problema complicado mesmo, porque é um problema na própria cobertura brasileira, né? A gente acaba muito envolvido na coisa do progresso, na coisa das vitórias, etc., e não conseguimos ver essas conexões. O preço e as consequências de deixar que as coisas aconteçam como elas estão acontecendo, né? Por exemplo, fronteiras muito difusas entre velhas práticas e novas práticas, entre o legal e o ilegal, entre o formal e o informal, né? Agora, de fato, houve um recuo na cobertura ambiental em geral na imprensa dos Estados Unidos. Isso é fato. E isso ficou muito nos blogs, né? Quer dizer, há um blog, por exemplo, chamado Manga Bay, cujo responsável... Manga Bay. Que é responsabilidade... Ele cobre florestas tropicais. Brasil, Indonésia, Malásia, Congo. E o responsável tem um nome muito curioso, que é o Rhett Butler. O pai dele devia ser apaixonado pelo Vento Levou. Mas ele cobre muito sistematicamente. Agora, o Guardian dá muito espaço, o jornal britânico dá muito espaço, e voltou a crescer com essa descoberta da importância da Amazônia no complexo climático, né? Mundial. E a Amazônia hoje, o que me espanta na cobertura, Diniz, é o seguinte, é que qualquer ângulo que a gente olhe, ela está na agenda, ela está na pauta, ela é nacional e global, né? Se a gente pensa em mudança climática com desmatamento, ela está na pauta. Se a gente pensa em conservação de biodiversidade, ela está na pauta. Se a gente pensa em conflitos com muita morte no campo, ela está na pauta, né? Se a gente pensa em conflito entre o avanço da fronteira e a necessidade de preservação, e a necessidade de ter uma economia mais verde, etc., ela está na pauta. Então, evidentemente, tem que cair a ficha. Quer dizer, é preciso cobrir a Amazônia direito. Temos aqui uma pergunta do Flávio Lessa, enviado com imagem pela internet. Boa noite. Qual a maior dificuldade que os grandes jornais e a grande mídia do Sudeste em geral enfrentam ao tentar cobrir acontecimentos no norte do Brasil? Desinteresse de seu público-alvo ou os perigos provenientes daquela área sem lei? Professor Alfredo Wagner, a pergunta eu queria dirigir para o senhor. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e convidá-los a pensar sobre a relação entre Congresso Nacional e imprensa local. Por exemplo, há senadores que têm preponderância no controle de imprensa ou preponderância na imprensa regional, não é só em Alagoas. No Maranhão, senador e ministro controlam a imprensa. Do Pará, senador controla parte da imprensa e grupos vinculados a 2 deputados controlam a outra parte. No Amazonas, ex-senador. Em Roraima, senador. Então nós temos uma relação partidária com a veiculação de informações. Mas essa partidária, no caso brasileiro, pela própria sociologia dos nossos partidos, ela veicula uma coalizão de interesses. De interesses, muitas vezes, que são menores em relação àqueles do conjunto da sociedade. Então, isso acaba transmitindo um tipo de pauta, quer dizer, as questões que são pautadas são as questões que estão vinculadas a essa coalizão de interesses, que é geralmente uma coalizão conservadora, apoiada na concentração da propriedade fundiária, apoiada, então, nessa forma de transformação que hoje esposa o colonialismo verde, que já se fala em estrangeirização, já temos esse termo, estrangeirização das terras da Amazônia, que explica também por que a mídia internacional mudou a sua posição. Porque os interesses também internacionais, eles passaram a estar muito presentes face ao estoque de terras. E o Estado leiloou o estoque de terras públicas, está leiloando, e de uma maneira indevida, que inclusive foi arguída como inconstitucional, a Lei 11.952, pelo Ministério Público Federal. Há um belíssimo parecer da doutora Débora Duprá a respeito, que pega a MP 458, conhecida como MP da grilagem, que afeta o estoque de terras públicas. E os estrangeiros estão presentes nesses atos, como estão presentes na veiculação que a imprensa faz desses atos. Convido-os a pensar sobre isso, essas relações. Afra, tem esse assunto lembrado pelo professor Alfredo Wagner, que é essa relação, os senadores
senadores que têm poder, não é? A Câmara Alta, eles são donos são pequenos barões, coronéis eletrônicos, dominam a opinião pública das suas regiões, tem uma grande força política junto ao governo federal, que precisa de apoio legislativo, e aí você tem uma bola de neve. Agora, aí já não adianta cobrir o fato sob o ponto de vista ambientalista, tem que cobrir no Congresso, com a reportagem política, não é? Exatamente, Diniz. A gente tem, enfim, gente que cobre só política e gente que cobre só meio ambiente, mas muitas vezes essas coisas se misturam. Na questão do Código Florestal, isso aconteceu. Enfim, muita gente que cobria política, cobria a Câmara, o Congresso, acabou também relatando as informações para a gente, que cobre meio ambiente, a gente escrevia textos juntos. Enfim, tem um bastidor político por trás que é muito importante a gente entender para escrever esse tipo de texto, né? Agora, sobre a questão de como o país é visto internacionalmente, eu só queria acrescentar o seguinte, que eu venho cobrindo as conferências do clima, né, da ONU, tem sido no exterior, enfim, e muitos jornalistas, converso com muitos jornalistas, e a imagem do país estava boa, porque a gente vinha tendo queda no desmatamento nos últimos anos, o país aceitou adotar metas, né, de corte de emissões de gases de efeito estufa, de CO2, enfim, assumiu essa postura nessas reuniões de clima. Então, a imagem do Brasil ficou positiva. E a gente tem no ano que vem a Rio+20, então o Brasil volta de novo, vai com certeza estar nos holofotes, enfim, até lá. Agora, eu acho que isso pode repercutir, tudo isso que vem acontecendo agora, pode ser um balde de água fria, enfim, pode, mesmo que tardiamente, repercutir negativamente de novo no exterior. E é bom a gente, enfim, o governo retomar as coisas boas que vinham acontecendo, né? Porque lá fora a imagem realmente estava positiva até o ano passado. Sérgio Abrantes, você também tem viajado, esteve em Copenhague, você acompanha tudo isso. Essa imagem positiva perdeu-se, como é que se recupera? Recupera a nosso favor, não com o ponto de vista da imprensa americana, né? Por exemplo, eu tenho informações dessa reunião preparatória para a reunião da COP17, que vai ser na África do Sul, em Durban, no final do ano, que está acontecendo agora em Bonn. E uma das coisas que ficou claro é que o Brasil foi muito cobrado lá por causa desses eventos agora mais recentes na Amazônia, né? E isso, obviamente, acaba caindo também numa dinâmica de interesses lá, por exemplo, de países que querem que o Brasil assuma compromissos mais sólidos, etc. Como é que recupera? Eu acho que recupera adotando efetivamente uma nova política para a Amazônia, que entenda a Amazônia em todos os seus contextos. Complexo. Complexa, ela é tão diversa quanto a sua biodiversidade. E ela precisa de ser entendida nessa diversidade, e é preciso que as forças políticas e econômicas do Brasil assumam o seu papel, quer dizer, eles já têm interesses lá, mas comecem a discutir efetivamente um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que certamente não é esse que está posto lá, de grandes obras, de agropecuária extensiva. Isso não vai desenvolver a Amazônia. Há um estudo muito bom do Adalberto Veríssimo no Amazon, que ele mostra que há um ciclo claro. Essas frentes entram, desmatam, trazem alguma prosperidade e depois vão embora e deixam poeira e pobreza. Né? Isso não é sustentável, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista econômico para a região. A região precisa de um modelo de desenvolvimento que seja compatível com a conservação da floresta e com a exploração da riqueza da floresta. Eu queria pedir ao professor Alfredo Wagner, que veio de Manaus especialmente para esse programa, temos 1 minuto e meio para suas conclusões, para sua palavra final, mas eu vou ter que interrompê-lo se ultrapassar. Por favor. Eu gostaria muito que para esse novo modelo se inspirasse bastante na experiência concreta, nas realidades localizadas de indígenas, de quilombolas, de quebradeiros de coco-babaçu. Elas têm muito a ensinar a uma sociedade em crescimento e em transformação. E elas não significam, essas experiências, o passado ou o atraso. Elas significam o futuro e o progresso. Porque nós conservaremos, como esses povos estão conservando e essas comunidades, o conjunto de recursos naturais transformados e servindo ao abastecimento das cidades, diretamente vinculado, através dos conhecimentos tradicionais, à transformação dos próprios produtos que eles estão fazendo uso, quer dizer, consoante a Organização Mundial de Produção Intelectual, de Propriedade Intelectual,
quer dizer, desdizendo todo esse modelo concentracionista, violento, autoritário, que ainda é remanescente da sociedade colonial. E que nós queremos impor isso como se fosse o futuro do país. Na verdade, isso é o atraso. E a jornalista muito bem pontuou que, nesses últimos meses, se agravou essa tendência. Embora eu não concorde com essa teoria do ciclo, eu acho que nós estamos diante de uma reestruturação formal do mercado de terras, deliberadamente construída desde 2 anos atrás, desde julho de 2009. É ela que provoca isso, porque ela libertou das amarras essas terras. Ela colocou 70 milhões de hectares de terras públicas ao alcance de interesse privado. Vou ter que interromper, chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença dos jornalistas Sérgio Abranches e Afra Balazina e do professor Alfredo Wagner. E na semana que vem vamos tratar do relacionamento da mídia tradicional com o Twitter, o Facebook e outras novas mídias, suas vantagens e suas desvantagens. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão no nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.